Vou falar hoje sobre bloco de fundação em duas estacas. Vou falar sobre esse tema porque em vídeos anteriores eu já falei sobre um projeto de um estacionamento cujas fundações foram feitas com grupos de duas estacas. Então é um tema bastante importante para a gente pré-dimensionar a geometria desse bloco, para a gente dimensionar essa geometria desse bloco de fundação para um grupo de duas estacas e assim nós chegarmos nessas dimensões para uma posterior dimensionamento de armadura. Então, no caso, temos duas estacas, então existe o quê? Uma questão que a gente trata que é esse espaçamento S entre estacas, que a gente normalmente trabalha com 3 vezes o diâmetro. Entretanto, existe uma regrinha que a gente utiliza, que está disponível na literatura. Por exemplo, o espaçamento mínimo para estacas pré-moldadas, esse espaçamento entre estacas ele é de 2 vezes o diâmetro da estaca. São estacas cravadas. Quando a estaca moldada em loco, nós utilizamos um espaçamento mínimo de 3 vezes o diâmetro, ou seja, ele pode ser maior. E tem uma regra que eu acho bem interessante, que é uma proposição do Filenius, que está no livro Red Book, que ele tem disponível no site dele, que aliás eu recomendo, é um livro que você pode baixar o PDF a partir do site dele e tem um conteúdo de muito boa qualidade, de excelente qualidade, aliás. E lá ele recomenda esse tipo de espaçamento, que faz todo sentido, porque você pode ter um bloco de 2 estacas com 2 estacas curtas, por exemplo. Mas você pode ter um bloco de 2 estacas cujas estacas são longas. Ou seja, e isso nós sabemos que o espaçamento, nós geotécnicos estamos preocupados com o espaçamento entre estacas devido ao sistema de atrito que vai desenvolver em torno dessas estacas, formando um bulbo de tensões e assim pode haver a interferência entre um bulbo e outro. E obviamente quando a estaca é mais longa, a tendência é que acabe ocorrendo mais essa intersecção entre os bulbos de tensões, tá? Conforme está aqui exemplificado, por exemplo. Tá? Então, dessa maneira, faz sentido considerar o efeito, a dimensão do comprimento dessas estacas que estão compondo um determinado grupo. Então, ou seja, essa regrinha aqui você faz um espaçamento mínimo valendo 2 vezes e meio o diâmetro da estaca e mais 0,02 do comprimento da estaca. E isso é recomendável para qualquer tipo de estaca, ok? Feito isso, então vamos partir para o nosso caso. O nosso caso é uma situação de um bloco de 2 estacas. Como que a gente chega na dimensão do bloco? Essa daqui é uma vista em planta, tá? Então, uma vista em planta. Desse modo, então você tem um comprimento L do bloco e uma largura B, que são dados em função desses valores de cobrimento. O cobrimento é uma distância a partir do eixo da estaca. Aqui está a representação, esse círculo tracejado está representando a estaca que está sob o bloco. Então aqui você tem as 2 estacas. E aqui nós temos o pilar, ó. Esse é o pilar. Ok? Dessa maneira, a distância do eixo da estaca até o bordo do bloco, tanto em uma direção quanto na outra direção, é uma distância que nós chamamos de cobrimento, é uma distância C. Essa distância C é uma distância que vai garantir que da face da estaca até o bordo do bloco tenha no mínimo 15 centímetros, ok? Então, dessa forma, essa estaca nós temos, são estacas de diâmetro 30 centímetros. Consequentemente, o cobrimento C, como vocês estão vendo, vai ser o diâmetro da estaca sobre 2,
mais os 15 centímetros mínimos, que é essa distância aqui, ó, tá? Ó, em qualquer uma dessas direções. Dessa maneira, 30 por 2 mais 15, nós chegamos que o cobrimento, nesse caso aqui, ele é de 30 centímetros. Então, logo, a dimensão B vai valer quanto? 2 vezes o cobrimento. Logo, se o cobrimento vale 30 centímetros, então isso quer dizer que esse bloco possui um menor lado em planta de 60 centímetros, ou 0,6 metros. E da mesma forma, nós sabemos, nesse caso aqui, o espaçamento, vamos imaginar que é uma estaca, né, de 30 centímetros de diâmetro e uma estaca moldada em loco. Ou seja, o espaçamento, vamos trabalhar com aquele espaçamento mínimo de 3 vezes o diâmetro, só para exemplificar, então 3 vezes 30, isso vai dar 90 centímetros. Logo, a maior dimensão do bloco, L, equivale ao quê? C mais S mais C, ou seja, S mais 2 vezes C. Dessa maneira, nós temos que a dimensão do bloco, a maior dimensão do bloco vai valer 2,09 metros mais 2 vezes 0,6. O C vale 0,3. Dessa maneira, isso vai resultar em 1,5 metros, ok? Então, esse bloco possui essas dimensões. O L vale 1,5 metro e o B vale 0,6. Bom, mas e agora? Como eu tinha feito aqui uma vista lateral para vocês, então você tem um bloco aqui de 2 estacas, então logo você tem as dimensões em planta, mas você também precisa saber o quê? A altura desse bloco. E para calcular a altura dele, nós vamos abordar um aspecto relacionado às bielas de compressão que existe no caso de transferência de carga do pilar para as 2 estacas que compõem essa estrutura. Dessa maneira, nós temos aqui uma ilustração mostrando aqui um pilar de seção A, uma altura H, é a altura completa, desde a face inferior até a face superior. Essa daqui é a face inferior. A cota de arrasamento das estacas. E aqui nós temos que o D é a distância da face superior até o topo das estacas. Então, essa também é chamada de altura útil. E D, o Dzinho linha aqui, vai ser a distância que envolve da face inferior até o topo do bloco, da estaca. E isso normalmente situa-se em 5 centímetros. Somente para estacas com diâmetros menores do que 25 centímetros, que aí caberia diminuir esse valor de 5 centímetros, tá? Mas recomendo que vocês mantenham esse embutimento de 5 centímetros para estacas aí de 25 centímetros ou mais de diâmetro. Dessa forma, como que nós vamos calcular essa altura do bloco? Essa altura do bloco tem a ver com essa transferência aqui, ó, com esse desenho aqui, com essa parte achurada em vermelho, que representa a biela comprimida, que é a carga que está sendo transferida do pilar até o topo da estaca. E isso acontece de forma simétrica dos dois lados. Então, imaginando que metade da carga vai para um lado e metade da carga vai para o outro, então aqui nós temos um trecho médio dessa metade da seção do pilar. E isso, você puxa essa linha aqui até o centro da estaca. Compõe-se aqui um triângulo retângulo de ângulo de inclinação alfa. Esse é o ângulo de inclinação da biela comprimida. Esse ângulo, alguns autores, como Montoya, entre outros, Calaveira, entre outros autores, recomendam que esse ângulo ele é de 45 a 55 graus, de maneira que se evite problemas de punção, tá? Dessa maneira, 40 graus também
Alguns autores falam também que esse limite inferior pode ser 45 ou 40, tá? Nós vamos trabalhar de 45 a 55. Dessa maneira, o que nós temos? A tangente do ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? É T, que é a altura útil, dividido por quem? Se tivesse aqui, ó, no centro, nós teríamos quem? Essa medida aqui, ó. Essa medida seria metade do espaçamento, ok? Então, esse é o cateto adjacente. Porém, está descontando aqui um trecho. Se toda a distância da seção do pilar mede A, então logo metade, esse pedacinho aqui, mede A sobre 2. E esse ponto central aqui da biela comprimida é metade dessa metade. Então, esse pedacinho aqui, ó, ele vai medir metade da metade. Ou seja, isso vai resultar em A sobre 4. Dessa maneira, então o cateto oposto é o D e o cateto adjacente vai ser S sobre 2, que é tudo isso, menos esse pedacinho aqui, que é quanto? É 1/4 da seção do pilar. Então, dessa forma, seguindo aqui os valores que nós adotamos para exemplificar, você teria aqui a altura útil vai ser o espaçamento sobre 2, menos A sobre 4, tudo isso multiplicado pela tangente de alfa. Então, logo, o espaçamento é 0,9 por 2, o pilar 0,2 sobre 4, que multiplica a tangente de alfa. E aí nós teremos que adotar um valor de alfa que seja factível. No caso, eu vou só para exemplificar aqui, eu vou fazer com os dois valores. Então, dessa maneira, quando esse ângulo valer, por exemplo, o valor mínimo, 45 graus, e para quando esse D estiver valendo um valor do outro limite do ângulo alfa, no caso 55 graus. Dessa maneira, 45 tangente, isso daqui vale 1, então, portanto, aqui vai dar 0,9 por 2, vai dar 0,45, menos 5 centímetros daqui. Então, isso aqui vai dar 0,4 metros. E para esse outro caso de 55, isso daqui vale 1,43 aqui aproximadamente. Então, isso vai dar 0,45 menos 0,05 vezes 1,43. Ou seja, aproximadamente 0,60 metros. O valor exato deu 0,57, mas nós não fazemos com esses valores aqui, quebrados aqui, tá? Nesse caso aqui, então, o D, ele pode variar de 0,4 até 0,6. Consequentemente, a altura do bloco ela é dada por quem? Por D mais Dzinho, mais o D'. Mas o D' vale quanto? 5 centímetros. Então, logo, H vai ser maior ou igual a 0,45 e menor ou igual a 0,65 metros. Ok? Então, você percebe que chegamos ao valor aqui da altura do bloco. Consequentemente, chegamos aqui, calculamos todas as
dimensões do bloco, em planta e a altura dele também. Agora falta proceder o cálculo da armadura desse bloco. Espero que você tenha assimilado esse conteúdo. Deixo um recado para você compartilhar, curtir esse vídeo e seguir o nosso canal no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.